você foi totalmente apaixonado pelo Evangelho de Jesus e saiu nos campos, nos balados, porque aquela parábola que fala, né, que os convidados da boda não eram dignos, né? Aí o seu falou, não, você sai procurando nos campos balados aí, que vai sair alguém daí. Aí foi bem assim. O seu Foi, início de ministério saiu para todo lado. foi. Mas eu acho que Mas Deus confirmou o seu ministério. confirmou. Mas eu creio que se eu tivesse... Eu fui pro instituto depois que eu já estava no campo. Eu fui fazendo as coisas estando já no campo. Talvez se eu tivesse sido mais preparado, eu tinha sofrido menos. Ou eu já tinha ido mais longe. Ou talvez tinha ido mais longe. Acelera as coisas. O conhecimento acelera, né? Você fazer as coisas Então, da a maneira base é ainda o conhecimento. Né? Conhecimento. Porque você pode ir e aprender na prática, você aprende. Mas se tiver alguém que já passou por aquilo e puder te ensinar atalhos, você vai mais longe e mais rápido. Mas nem sempre o atalho, né? Não, atalho de voo, né? Que tem uns que levam pro buraco. Tem um jeitinho, né? Explica esse negócio aí, pastor direito aí, que o nosso telespectador aqui está no YouTube nos ouvindo. Posso entender melhor esse negócio aí. Porque no Evangelho não tem jeitinho, não, tem? Não, jeitinho não, mas... Você é ou não é? Ou vai ou não... E aí? Acontece o seguinte... Você vai... Não entendi o que você quer Não sei, dizer, mas né? você vai pregar a palavra, mas só que qual o meio que você vai usar? Vou dar um exemplo. Quando eu fui dia 23 de setembro para o Pernambuco a primeira vez, fui ungido, como eu falei, 1º de setembro de 1996 e 23 de setembro de 96 fui para o Pernambuco a primeira vez. Eu tinha acabado de chegar no Pernambuco e se você lembrar aqui no testemunho, na igreja do meu pastor, a igreja onde eu me converti, caía 5, 6 pessoas possessas por culto. Culto de domingo, todo domingo tinha gente caída no chão possessa. É muito usado na libertação. O meu pai na fé era muito usado na libertação. Mas quando eu cheguei no Pernambuco, aí era um pastor era para me ajudar lá no campo. Ele era da linha mais tradicional na época, que depois se renovou. E aí o que acontece? Ele cuidava desse mesmo instituto que eu fui. Na verdade, depois eu fui nesse instituto por causa dele também, né? É que eu estou pulando etapa. Se for falar tudo de detalhe por detalhe, vai falando quantos casts. Já tem que fazer um monte de palavra cast, né? Mas aí ele falou assim: ó, tem alguém lá que precisa de oração e eu não posso ir. Ela está possessa desde domingo. Então tinha uma pessoa possessa desde domingo. Você vai lá orar? Eu falei, vou. Eu já tava, domingo ela ficou possessa, passou segunda, terça, nós íamos na quarta-feira orar por ela. Então, 3 dias possessa, num sítio, lá no sertão. E eu falei, vou. Então, quando eu estava indo com um irmão que estava morrendo de medo, porque nunca lutou, nunca expulsou demônio, nunca nem tinha visto libertação, que ele era de uma igreja tradicional. E estava indo com 2 irmãs que na época eram, eu gosto de falar, crente Raimundo. Você já sabe o que é o termo, né? Fé na igreja, outro no mundo. Fé na igreja, fé no mundo. Então eu estava indo de 4 pessoas, um irmão morrendo de medo, as 2 irmãs que depois descobriam que era Raimundo, eu não sabia disso, mas de qualquer jeito nós estávamos em 4 crentes. Equipe boa, então. E eu falava assim no carro, não, isso é tranquilo. Na minha igreja cai 5, 6. Todo culto. Não tem medo não. E eles com medo, eu, não, é tranquilo. Irmãos. Não sei se Deus também queria trabalhar no meu orgulho, né? É tranquilo. Quando eu cheguei lá, a menina estava, uma jovem de 18 anos, ela estava deitada eles colocaram um colchonete no chão e tinha 2 homens segurando, um segurando um braço de um lado, outro segurando do outro braço, e tinha outros 2, cada um segurando a perna. E ela era muito branquinha, ela estava toda roxa. Roxa assim, porque quando soltava, ela queria quebrar tudo, destruir tudo, e ele segurava e forçava a deitar. E aí, queira ou não, nesse movimento, machucava, né? Ela estava toda roxa. E eu falei assim, cheguei, solta ela. Meu Deus do céu.
Aí eu falei, agora é tudo ou nada. Solta ela. Aí o que aconteceu? Ela levantou, eu orei e nada. Eu falei, eita, aleluia. Foi mais fácil do que eu pensei. Mas o diabo me enganando. Eu falei, foi mais fácil do que eu pensei. E aí eu falei pro dono da casa, vamos fazer um culto, aproveitar ou fazer um culto, porque eu ia embora só no outro dia. Vamos fazer um culto 8 horas da noite. Você chama a vizinhança, era a zona rural, era um sítio. Perto dessa casa eu só olhei uma casa ali. Você olhava assim pra frente, só tinha uma casa. Mais nada. Mais nada. Eu pensei, vamos fazer o culto, chama aí os vizinhos. Mas eu pensei que ia dar 10, 15 pessoas, você não via nem casa. A casa lutou. Aqui tinha 40 para 50 pessoas. Nunca vi. Eu falei, de onde saiu esse povo? Você não via nem casa. Mas a zona rural é isso, né? Um sítio longe do outro. Filho, né? E é longe as casas, né? É que não é igual você ver uma casa aqui e o pessoal vem de carro, vem de moto. E eu lembro até hoje, o culto era marcado 8 horas. Naquela época, o Jornal Nacional começava 8 horas em ponto. Hoje eu nem sei que hora começa, mas naquela época começava 8 horas em ponto. Quando começou a musiquinha do Jornal Nacional, eu falei pro dono da casa, vamos começar o culto? Quando ele desligou a TV, ela manifestou. Rapaz. E eu vi que o negócio ia ser feio. Ela veio pra cima de mim. Eu nunca tinha visto isso. Assim, eu já vi demônio querer me acertar, coisa e tal, mas ela tentou me dar 2 joelhadas no lugar proibido. Meu Deus. E ela só não me deu 2 joelhadas porque a minha perna estava um pouquinho fechada. Mas tentou acertar 2 vezes. E se acertasse naquela força que ela tinha, ia ser lockout. Hospitalizado. Ia ser hospitalizado. Ia ser PT. E ela uma força fora do comum. E aí, até dominar, até falar... Até ela cair no chão, dominado, cair no chão manifestado, mas sem força. Porque ela veio pra cima de mim sem força. E aí que aconteceu? Aí começa. Sai demônio. E o demônio não quer sair. Aí, isso era 8 horas. E o povo lá? E o povo lá olhando. E aí eu falei, alguns irmãos, ajuda aí, segura ela. Mas ela tava sem fazer força, né? Quando ela queria fazer força, eu falava, tá amarrado. E aí ela caía de novo. E 8, começamos 8, né? Manifestou 8. Aí foi 9, 10, 11, meia-noite. Quando deu meia-noite, eu já não estava aguentando mais. Meu Deus. Falei, Deus. E o povo foi embora? O povo lá. Eu- Não, mas só que quando nós estávamos orando por ela, caiu outra pessoa. Outra caiu não violento igual ela. Mas aí quando eu olhei, eu fiquei com medo, porque caiu outro. E eu olhei para todo mundo que estava lá, era não crente. Eu falei, se cair todo mundo aqui, eu tô perdido. Esse é o que? O plano de fuga? Eu não sei o que eu ia fazer. Ia correr até em São Paulo. Que eu já deu medo, que caiu o outro. Eu falei, se cair todo mundo aqui, eu já tô com dificuldade com um. Isso você novo convertido. Os Tinha 3 aninhos. E aí, 3 aninhos ali. 3 aninhos. Encarando uma pedreira dessa, no sertão. Meia-noite eu já tava pedindo misericórdia por Aí mim. o pessoal pensa que é mamão com açúcar. Pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim que eu não aguento mais. Esse demônio não sai e eu tô aqui cansado. Se não sai, saiu. Deu 1 hora, deu 2 horas. Sabe quando foi sair? 4 horas da manhã. Meu Deus. Quando ela saiu de um lado, eu desmaiei do outro. Eu já estava esgotado. E é interessante o caso dela. O caso dessa pessoa. Pra você ver como o demônio age lá. Tinha uma pessoa que estava nessa casa. Essa foi a primeira. Acho que a segunda vez que manifestou nela. Aí tinha um cara que estava nessa casa, na zona rural, que ele teve um sonho, um pesadelo. Esse pesadelo, ele indo pro inferno. Indo pro inferno, os bichos tentando segurar ele, e ele lutando. Aí ele acorda na rede, que ele dormia na rede, todo suado e assusta. 1 mês depois que aconteceu essa manifestação comigo, manifestou de novo. E ele está na casa. Ele está junto lá com a turma, né? Foi ajudar, né? Manifestou 1 mês depois, aí o demônio que estava nela falou assim, eu vi você lá, hein? Você foi lá. Você foi lá na minha casa. Então aquela visão, aquele pesadelo ele indo no inferno, não foi um sonho, um pesadelo. Que o demônio olhou para ele, eu vi você lá. E ele, sai para lá, Satanás. Aí até saiu já de fora, foi até embora. Mas é uma batalha espiritual. É o povo possesso. Mas só que o nosso Deus é maior.
eu entendi duas coisas ali nesse processo. Primeiro, eu estava com muita vaidade. Mas não segura aí. Mas o evangelho continua sendo poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A diferença está aqui, ó. Na palavra. Na palavra. Que liberta, que transforma. E ele garante o milagre. Garante ele tudo. Garante tudo. Através da palavra dele, ele garante. Garante tudo. Aí você estava meio vaidoso, rapaz. Vaidoso, achando que era. Aí naquela hora você acabou a vaidade todinha. A vaidade vai embora na hora da dificuldade. Então vamos fazer o seguinte, então. Acho que não tem pastor vaidoso, essas coisas. Não tem. Não, né? hoje não tem isso. Vamos mandar uma turminha dessa lá pro sertão. Será que dá certo? Quem? Mandar os vaidosos para um lugar desse assim? Mas, ó, você já prestou... Só para descontrair. Vamos... mas você já prestou atenção que esses lugares, eles não querem ir? Não querem ir. Não, mas deixa para lá. Mas eu quero uma coisa importante. Lá no sertão, uma igreja... Por que não investe no sertão pernambucano, sertão nordestino, sertão baiano? Eu lembrei de um relato agora, 2 relatos bem parecidos. Numa das vezes que eu tive várias vezes já no Nordeste, Bahia, Pernambuco, todas aquelas regiões ali já tive. E o negócio é sério, o negócio é pesado ali. O mundo espiritual. Muita gente não acredita no mundo espiritual, né? Mas ele é uma realidade. E sabe, descendo do monte, e fomos lá não era nem monte, era um vale, né? Que lá não tem lugar alto. Então os irmãos falaram, vamos orar lá no vale. Se fala monte, mas era uma área reservada, né? Rapaz, você acredita que até o demônio possuiu o burro no pasto? Quando a gente estava descendo, ele começou a fazer um barulho, mas era um barulho tão sinistro, tão atormentador, daquele animal no pasto. E nós estávamos com um grupo de pastores, de missionários e tudo. E naquela hora Deus me deu uma autoridade no nome de Jesus. E eu gritei, sai dele! No nome de Jesus. Mas naquela hora, aquele animal, aquele demônio quietou, foi embora, saiu do... até essa missionária, se a própria Deus permitir, vou trazer ela qualquer dia por aqui, para relatar isso daí, que vivenciou junto. E eu falei, mas pastor Ivan, o negócio estava sério aquele dia, que o demônio pegou o bicho até no pasto. Aí ela lembra, porque foi engraçado, eu falei, sai dele! Como que é, pastor? Sai dele! E sai, tem que sair, porque no nome de Jesus há poder. Há poder. Há poder. Então são lugares que realmente mas muita gente quer ir, mas tem que ter um preparo, né? Mas não sei se tem muita gente querendo ir, muitas igrejas não querem investir. Sabe por que a igreja não investe no... Eu vi lá no retrato do sertão pernambucano, e eu acho que é mais ou menos todo o sertão. Da Bahia, Piauí, Sergipe, Ceará. Muitas igrejas não investem para mandar porque não tem retorno financeiro. Eu vi isso lá no Pernambuco. Não tem um retorno. A igreja, vamos investir para abrir uma igreja lá no sertão tal. A igreja lá não vai ter retorno. Muitas vezes a igreja que é aberta no sertão, ela vai estar... ela não vai conseguir se sustentar, vai precisar sempre a sede mandar. E a igreja, muitas igrejas não querem isso. A igreja quer que as igrejas que abrem mande dinheiro para a sede. Existe uma exigência das igrejas filiadas mandar dinheiro para a sede. Então ele vai abrir uma igreja onde não vai mandar dinheiro. Então a perca da visão nos grandes ministérios, porque tem igrejas que são ricos, mas não investem, porque perderam a visão. Tem homens que querem irem, mas só que como vão ir se não forem enviados? Mas eu louvo a Deus, vamos deixar esse negócio. Não vou nem falar sobre isso. Eu quero não acreditar nesta realidade que nós vivemos nos nossos dias, como o senhor relatou. Quero não acreditar nisso. Mas eu louvo a Deus que Deus ainda continua levantando homens com a história de vida, como o senhor está relatando aqui do seu ministério, que independente de recursos financeiros, mas tem coragem
de ir ao campo missionário, tem amor, porque falta hoje em dia é amor também, empatia, abnegação, porque o evangelho é uma renúncia, cada um tome a sua cruz e siga-me. Mas ainda louva a Deus ainda que tem homens que destinados ou com coração missionário, que essa chama do Evangelho de Jesus, ela não possa se apagar no nosso coração, porque é muito preocupante. Eu costumo dizer, assim como o crente, muitas das vezes, ele está num culto e não dá glória a Deus, é preocupante. Assim, da mesma forma que uma pessoa que foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus, pela palavra, e ela não fala de Jesus, não compartilha Jesus, não anuncia, também é preocupante. Então, são série de fatores que muitas das vezes não envolve apenas uma liderança, às vezes. Sim. Trazendo um contexto geral. Um todo, né? É um todo, porque ovelha gera ovelha. Acho que não é isso, na realidade é. Então tá faltando geração de ovelhas, geração de líderes, geração de tudo um pouco, trazendo que são tudo muito complexo, se a gente for relatar. Mas o fator primordial da igreja é chamados para fora. Então, a igreja de Jesus, ela foi chamada para fora. Mas o que é isso? Como assim? A igreja foi chamada para fora. Porque, na verdade, a igreja não são as quatro paredes, a igreja somos nós. Somos o templo morado do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus habita no coração, porque Ele que fez o homem. Ele habita em nós, que nós somos o tabernáculo dele. Antigamente tinha as tendas, agora hoje não. Hoje Deus ele habita no nosso coração. Se a gente abrir a porta do coração, Ele faz algo novo na nossa vida, como fez na sua vida. Mas eu tenho certeza que esse PalavraCast aqui, através desse testemunho impactante de missões aí, pessoas vão ser, se não vão ficar apaixonadas por Jesus, independente de finanças ou não. Porque uma coisa eu aprendi, e quem espera tempo bom não faz nada. Eu quero só falar assim, mesmo quando quando eu falar assim, mesmo quando for chamado para picada, nem que for para picada, deixa a picada lá. Você tá lembrando da picada? Picada é um povoado lá do Rio Grande do Sul. Aí o pastor queria me colocar na picada. O pastor queria chamar ele para picada, ele não quis. Mas ali eu não estava preparado ainda. Não era o tempo, né? Tudo tem um tempo, né? Tempo. Mas falando assim, só para vocês entenderem, a luta, para vocês entenderem a luta, as batalhas, a guerra, tirar as pessoas possessas, isso daí vai te dando experiência, autoridade, você vai crescendo. Você não vai entrar em uma guerra sem Deus. Se Deus te enviar, Ele vai te capacitar. E eu quero ler um texto, pastor Ivan. Por favor. Então, se Deus te enviar, Ele te capacita primeiro espiritualmente. É interessante que você falando de preparo, eu li um versículo em Provérbio uma época, quando era novo convertido, que era mais ou menos assim. Eu entendi, pelo menos numa versão que eu li, era na linguagem nova, se prepara para ir para o campo. Talvez não era nem desse jeito que era escrito, mas eu entendi que Deus estava falando, se prepara que você vai para o campo. Então, se você sente essa chama de missões, depende de qual lugar você vai, eu quero ir para outro país. Então, você vai tentar entender como funciona esse país, a cultura, a língua desse país. Vai falar com outras pessoas que já foram para esse país, ou se ligar em juntas de missões, tem juntas de missões que envia pessoas. Agências sérias, né? Agências sérias, tem agências que realmente são envolvidas para ajudar os missionários. Você deve mergulhar. E o que arde o coração é Isaías 6. Eu vou ler no começo. Vamos lá. Isaías capítulo 6. Versículo 1 está escrito assim. Pode ler, pastor? Sim, pode ler. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés. Com 2 voavam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão, uma brasa viva que tirava do altar com a sua tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Versículo 8. Que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, que forte. Deus ainda está perguntando: quem eu vou enviar? Eu posso fazer um relato dentro desse versículo? Pode. Rapaz, a situação não era boa, né? Porque situação de morte, Deus trabalha nas improbabilidades, naquilo que não é provável. No ano que morreu o rei Uzias, precisou morrer um para Isaías ver a glória. E o que será que precisa acontecer na nossa vida para a gente ver a glória de Deus? Estou sentindo Jesus aqui, viu? Amém. Ele está conosco. Amém. Ele está conosco. E essa presença poderosa, como Isaías viu, o alto e sublime trono que estava sentado, e a glória de Deus, os querubins que voavam ali, cada um tinha 6 asas. Meu Deus, santidade de Deus, santo, 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 né? E, rapaz, aconteceu comigo um negócio, acho que já aconteceu com o senhor também, acho que com a maioria dos que estão nos ouvindo, mas às vezes a gente fala muito da boca para fora, né? Falar é fácil, né? Fazer que é difícil, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, você não atravessa a rua para jogar um folheto, né? Você não faz nada. Mas eu tive um fato, uma ocasião eu estava indo para uma reunião de missões na nossa igreja sede, em Santo André, e eu estava dirigindo meu carro e eu fui visitado com a presença poderosa de Jesus. E até então, eu nunca tinha falado daquela forma, que fui impulsionado. Eu recebi uma visita de Deus naquele momento, e quando fui ver, eu estava falando até em língua estranha no carro. A gente é pentecostal, a gente é meio doido, sabe? Então não tem hora que não dá para segurar. A rajada vem, a gente tem que dar uma rajada de glória, em nome de Jesus. E foi muito forte. E eu falei: Jesus, eis-me aqui. Eu dirigi no carro. Envia-me a mim. Aonde o Senhor me mandar, eu irei. E o pai foi para a gente, foi nos lugares já que não é muito bom, não. Fala a verdade. Eu acho que vai chegar um lugarzinho melhor para a gente ir, mas tem lugar que a gente vai que às vezes não é tão agradável. Mas quando você entende de fato que você fez uma entrega, naquele momento fez uma entrega. Depois daquilo eu vivi muito novo de Deus. Foi depois daquilo eu já fui para o Nordeste várias vezes, fui para outras nações. Foi algo assim que impactou meu ministério, uma entrega. Porque assim, voltando só um pouquinho atrás, assim, se a gente for esperar ter recurso, isso aqui, ó, alguém fala: eu vou te dar tanto. Meu irmão, você não vai fazer nada. Não vai fazer. Porque ele te chamou, já te chamou. Ele te capacitou. Você está esperando o que mais? Porque assim, uma coisa é certa, eu aprendi que no reino tem tudo. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando eu fui para Cuba, não foi uma viagem barata, foi uma viagem cara. A gente
parte foi dólar, passagem ida e volta é cara, o recurso investido também, é tudo muito caro. E eu até trabalhava, mas se eu dependesse, eu ainda trabalho, se eu dependesse do meu recurso, eu não tinha ido. Eu até tentei ir com o meu recurso, mas só que agora não ia ser dele. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí, Deus permitiu o quê? O negócio foi indo, eu falei, Jesus, foi esse negócio, como que vai ser? E Deus levantou pessoas, a partir do momento que eu tomei uma decisão de ir. Que Deus não te deixa na mão. Se o negócio for dele, o propósito for dele, ele não vai te abandonar no meio do caminho. Alguém que está junto com você, ele pode até parar no meu caminho e te deixar para trás. Mas Jesus vai com você até o fim. E muitas vezes Deus quer de nós uma atitude de fé. Então esse negócio de missionário, eu fico analisando aí, louva a Deus aí que existe muitas igrejas que suprem 100% do que é necessário na vida do missionário. Mas independente disso, não é isso que nós estamos aqui para transmitir. Mas nós estamos aqui para te incentivar, independente da circunstância. Porque às vezes a pessoa investia tanto no mundo, o seu exemplo disso, fazia loucura por causa de uma droga. E hoje se faz essa loucura para Jesus, o Evangelho é essa loucura aí. É de você desbravar, de romper barreiras, romper culturas, e você ir lá e de repente falar, meu Deus do céu, que negócio que é isso aqui? E compartilhar uma comida que você nunca comeu, tentar entender a cultura deles. Outro dia eu fui num lugar, e no povoado na Bahia, e com certeza irmãos que nos ouvem, que nos conhecem, vai saber de relato, alguns que tiveram comigo lá também, que foi uma equipe muito grande. Eu estive num lugar chamado Dandara. Dandara. Foi um nome bonito, né? Eu fiquei imaginando, quem que é Dandara? Quem que foi Dandara? E a gente pede isso muito em missões transculturais. Aí eu dei uma volta assim no povoado, não precisou muito, 5 minutos acabou o povoado, né? Se eu andasse muito, eu ia me perder nas ocas, né? Porque muito lugar é umas casas distantes, como o senhor falou, né? Mas o centro, assim, é pequeno, né? Aquele povoado, né? Tinha uma associação no meio. Aí eu fui, daí tinha um círculo desenhado, bem colorido. Aí tinha uma foto de uma mulher negra. E ali eu vi o nome Dandara. Quem foi Dandara? Nada mais, nada menos. Dandara foi ou a mulher, ou uma das mulheres de Zumbi do Palmares, que não sei quantas mulheres que ele teve, mas era a mulher de Zumbi do Palmares. Foi uma mulher de época, uma guerrilheira quilombola, que é um povo também se alcançado, os quilombolas, né? Nem sei se eu falei certo o português, mas esse nome aí, quilombolas. É um povo que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus. E ela era uma guerrilheira, líder comunitária, uma mulher que teve uma grande influência histórica para aquele povo, uma mulher que, para eles, é uma mulher importante. E nós aprendemos que a cultura do lugar, né? Rapaz, quando eu tive por falar agora, eu já entendi porque eu estou lendo isso. Aí eu tive a oportunidade de falar com pessoas, de além de levar o Evangelho de Jesus, dar valor quem quer a Dandara, porque para eles era importante. É como se fosse um líder social ou um pastor, uma pessoa que causou uma certa influência para aquelas pessoas. E a partir do momento que eu tive o privilégio de relatar, eu falei, nossa, Dandara foi uma mulher importante e tal. Eles se sentem tão especiais quando você fala isso que não dá para explicar. Aí você pode falar de Jesus que o negócio dá certo. É que nem um pastor uma vez que fez um relato, que ele foi orar e o irmão falou, ora pela minha esposa. Pai, tudo bem. Aí veio uma, veio duas, aí eu falei, pô, que negócio que é esse? Quantas esposas que esse camarada tem, né? Aí Deus falou com ele, falou, não, meu filho, a cultura deles permite
que era um país oriental lá daquelas regiões, né? Eles podem ter quantas esposas quiser, desde que eles tenham a condição de sustentar cada uma delas de uma forma digna. E ele falando de Isaac. Não, Isaac é o filho da promessa. Aí ele falou, meu filho, fala de Ismael, que foi o filho da escrava. Quando ele começou a falar de Ismael, aquele povo recebeu a palavra. Por quê? Falou do filho da escrava, que era Agar. Então, são vivências que a gente... Falando de missões... Mas voltando para o texto, Ivan... vamos lá. Voltando para o texto... Eu quero arrancar coisa de você hoje aqui. Voltando para o texto... Você entrega tudo. Isaías escutou, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, quando ele escutou, ele falou, envia-me a mim, envia-me a mim. Entenda só, se a pessoa escuta a voz de Deus, o coração de Deus, que tem pessoas para ser salva, então ele vai ter esse desejo de salvar pessoas. Isso pode ser já no seu bairro, aí no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, mas alguns Deus pode despertar para ir até para outras regiões, para outra cidade, para outros países, porque tem pessoas que precisam conhecer Jesus que não conhecem. E começa em Jerusalém. Em Jerusalém. Então acontece algo. Talvez tem pessoas que estão assistindo o Palavra Cast, tem ainda 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso é uma estatística. Tem 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Porque nós somos cristãos, porque nosso país nasceu católico, né? Os padres são fundadores de várias cidades do Brasil, São Paulo. Nós vivemos no Cortano aí, mas é uma cultura judaica cristã. Judaica cristã. Católica, né? Catolicismo. Então, mas só que tem país que não é católico, não é cristão, não é protestante nem nada, e nunca ouviu falar de Jesus realmente. Não tem lá. Então tem 2 bilhões de pessoas em outros países que precisam ouvir falar de Jesus. A gente tem uma facilidade, como o nosso país vem dessa origem católica, cristã, judaica, eles já ouviram um pouco de Jesus, mas só que talvez ouviram de forma errada, mas você já tem um começo. Então entenda só, mas quando você escuta a voz de Deus, é igual um casal de missionário, que eu conheci a história, eles eram da Missões Novas Tribos. Eles já, com os filhos grandes, eu acho que eles tinham mais ou menos a minha idade, com 50 anos, os filhos já eram adultos, e eles sentiram a chama para ir para um povo lá uma tribo lá da África. A África, para quem não sabe, a África tem 22 países. Então a África é um continente com 22 países. Então eles eram ir para uma tribo. Anota aí, pessoal. 22 países. 22 países na África. Eu não tinha parado para contar ainda. Primeira vez. Aí eles foram nessa tribo e aí as pessoas, vocês estão doidos. Primeiro por causa da idade. Segundo, ir para um lugar que não tinha nada, um lugar sem recurso nenhum, que não tinha nem energia, A água mas eles falaram, não, eles ouviram a voz de Deus. Quem há de ir? Ele falou, envia-me. Então, e eles foram, e é tão lindo que depois a Missão Nova Tribo foi gravar lá os vídeos, a tribo toda se converteu a Jesus. E quando você assiste esse vídeo, agora não lembro o nome do vídeo, mas você mesmo chora na hora que a tribo se converte. Que eles começam a falar a história de Jesus e eles fazem história igual estivesse contando para as crianças. E é muito lindo que a tribo toda se converteu. Eu posso falar também do missionário Ronaldo Lindório, missionário da... mas eu não te contei o final da história nesse dia. Só concluir. Missionário Ronaldo Lindório, que ele é um missionário da igreja presbiteriana. Ele foi lá, agora não lembro qual é o nome do país, lá da África também, e aquela tribo, que eu acho que 2 milhões de pessoas, ele conseguiu converter 2.000 pessoas. Ele saiu de lá, hoje não está mais lá, quase morreu, pegou doença, pegou tudo, mas lá ele deixou uma igreja montada com mais de 2.000 pessoas, presbíteros, acho que pastores. Então missionários hoje que estão dando a vida em países, cidades, regiões, missionários brasileiros, talvez em outros territórios, outras regiões brasileiras, missionários transculturais, que é indo já para outra cultura, outros países. Então, o evangelho, só para concluir essa linha do raciocínio, Ivan,
Sim. Se existe o evangelho no Brasil, como eu falei, o Brasil foi fundado por padres, muita cidade foi fundada por padres, São Paulo, jesuítas, mas o evangelho chegou depois, que foi uma grande luta, uma guerra, foram expulsos, aconteceu uma grande batalha. Mas sabe por que existe crente evangélico no Brasil? Porque há mais de 100 anos atrás, missionários, principalmente dos Estados Unidos, saíram de lá para fazer a obra aqui. Então, se hoje tem evangelho, se você hoje vai numa igreja evangélica, porque missionários saíram dos países dele e vieram para uma terra. E até um dos missionários que ia vir para cá, a primeira igreja no Brasil foi uma igreja chamada Congregação, não é uma congregação cristã, é congregacional, e a segunda presbiteriana. Quando veio o pastor da igreja presbiteriana fundar a igreja aqui, ele saindo dos Estados Unidos, falou: você tá louco, lá tem febre amarela, você vai morrer. E ele fala uma frase: o lugar mais seguro na terra é o centro da vontade de Deus. Então entenda só, se existe evangelho hoje, porque missionários pagaram o preço. Essa palavra é muito forte, vamos frisá-la novamente, que o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, dá tudo certo. Pode terminar a história que você ia falar, concluir. Não, eu ia voltar um pouquinho lá em Dandara, que dado-se a importância de tudo que ocorreu ali, num trabalho com crianças e tudo mais, a gente foi fazer o Natal missionário lá. A gente levou brinquedos, fizemos lanche para toda a comunidade. 80% da comunidade confessou Jesus. Ó, que bênção. E esse povo lá, tem um povo lá, que é uma igreja já, que está assistindo esse povo. Não tem igreja ainda nesse povoado, mas tem povoados próximos lá que já tem igreja, e através desse trabalho, dessas inserções missionárias. Mas eu quero falar um pouquinho, você falou aí do início da colonização do Brasil, aquela coisa toda. A história ela é muito controversa, que ao mesmo tempo que teve os cristãos católicos que vieram para o Brasil, mas parte da história ela não é contada da forma que naquela época teve muitos judeus que vieram para cá. Lá em Recife, então, né? A cultura judaica no Brasil ela foi muito forte, e muitos costumes que a gente acredita que era coisa de católico, não era. Era coisa de judeu. Quando, por exemplo, vou contar isso a gente viu vários relatos históricos sobre isso. E, por exemplo, quando dá trovoada, né? Lá no Nordeste fala trovoada, né? Aqui é trovão, né? A gente que é filho pernambucano, eu lembro que minha mãe, quando eu era pequeno, quando dava trovão, era aquele respeito. O trovão ou o relâmpago, né? Escondia faca, escondia tudo, não podia ver espelho, aquela coisa. Mas, na verdade, isso é um costume judeu. Que o judeu, quando começava o trovão, eles entendiam que era a voz de Deus. Que um monte fumegou lá no Sinai. Então, eles guardavam aquilo, eles tinham um medo quando trovejava, como se fosse Deus que estivesse alertando eles alguma coisa. Então, a pessoa pensa que é costume de católico. Mas só que os judeus que vieram para o Brasil, eles foram obrigados a se converter ao catolicismo. Eles foram... não tinha como. Muitos deles que continuavam com a cultura de judeu escondido, eram judeus e eram obrigados a se converter ao catolicismo por força. Eles eram catequizados de uma forma... A história tem muita, sabe? O Brasil é muito rico, assim como veio o povo da África e de outros continentes, Brasil através da escravidão, né? O tamanho do Brasil é um continente, né? Mas só que o evangelho de Jesus, como você falou aí, e relatando também a visão que Deus deu para Isaías e que tudo mais, ele continua sendo o poder de Deus aqui de uma forma que veio os cristãos católicos, veio os judeus, veio toda essa turma, os presbiterianos, metodistas, congregacionistas. Mas você pode ver uma coisa. Batista. Os batistas, e até hoje, para não ficar puxando sardinha para a igreja, né? Que o foco é Jesus. Mas você pode ver que a igreja de Jesus e o evangelho, ele não para. Não.
Você pode ver que interessante. Você vê Mas, a diversidade de igrejas. Mas vamos pela Bíblia, na palavra. A diversidade de ministério, mas o Espírito que opera é o mesmo. O Espírito Santo não é o mesmo? É o mesmo. E a multiforme graça de Deus que age nas igrejas, por que dá certo? Um monte de gente com cabeça tudo diferente na igreja, porque não é tudo pensa igual. E por que dá certo? Que Jesus está no meio. A Bíblia fala que ele anda no meio dos castiçais, ele anda no meio das igrejas. O que dá certo é isso aí, é que Jesus está no meio. E quando ele está... Agora, eu gostei, rapaz, o lugar mais seguro está no centro da vontade de Deus. Rapaz... E sabe, a minha experiência internacional, porque antes de... Aí deu vontade de ir para onde agora? Quero ver a coragem agora. Lá no... Você ser encorajado agora. Minha experiência internacional dá tempo, né? Dá tempo, você falou que onde você teve aí. Fala pra gente. Você quando você se dispõe a falar de Jesus, quando você se dispõe a servir a Deus por amor, não por fama, não por dinheiro, por amor primeiramente a Deus e segundo pelas pessoas. E aí Deus me deu o privilégio de ir para a Argentina. Amor de Deus derramado. E aí flui para outras pessoas. Impulsionado pelo Espírito. Aí eu acho interessante da Argentina, porque eu vou falar isso. E aí você está nessa dinâmica, é importante eu falar da Argentina, porque é algo que marcou meu ministério. Primeiro milagre que eu vi Deus fazendo através de mim, que eu já tinha visto Deus fazer milagre através de outros homens de Deus, foi na Argentina. Então a Argentina marcou o meu ministério. E o primeiro milagre que aconteceu lá na Argentina, eu vou falar 2 fatos e o que eu gostei da Argentina. Eu fui 4 vezes para a Argentina pregar lá, uma viagem evangelística de 10, 15 dias, às vezes 20 dias, pregando de igreja em igreja. E o primeiro milagre que eu vi foi de uma menina de 4 para 5 anos, pequena, que já estava cega de um olho e estava perdendo a visão do outro olho. A mãe dela, da criança, falou assim, ela está cega e a doença que deixou a menina cega estava passando para o outro olho bom. E nós oramos por essa menina e ela voltou a enxergar na hora. Meu Deus! E aí foi o primeiro milagre que eu vi Deus fazendo, e é Deus que faz através de mim, através da palavra que o sinal seguirão os que querem no meu nome, né? No meu nome, expulsarão, colocarão as mãos sobre os enfermos. Serão curados. E o que da palavra. E aí o que acontece? Lá foi uma explosão de curas e de milagres, muitas curas, muitos milagres na Argentina. Então Deus vai te dar privilégio quando você está na obra, quando você está fazendo a obra de Deus. Esse é o privilégio de você ser um instrumento na mão de Deus. Pode interromper só um pouquinho, isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Esse é um privilégio de você ver Deus fazendo um milagre, fluindo um milagre. É Deus que faz um milagre, é Deus que cura, é Deus que liberta, mas Deus te usando para isso. Isso daí é algo... tanto que o pastor que estava me traduzindo, eu levei um jovem da igreja, e o pastor tinha levado um jovem da igreja dele também. Nós, quando saímos da igreja, nós 4 no carro, indo para casa, explodindo de alegria. É algo indescritível, algo que não dá para falar, a sensação que você tem. E lá foi muitos milagres. Eu lembro uma vez lá, pastor Ivan, que aí o pastor, ele falou assim, vamos visitar o bairro onde eu fui, onde eu comecei o meu ministério, onde eu fiz o meu primeiro trabalho. Aí nós fomos visitar, ele mostrou lá onde ele abriu a igreja e tá. E ele falou, tem uma irmã aqui que é da igreja, vamos visitar ela. Aí quando nós chegamos lá na porta, a porta dela estava meio aberta assim, e a irmã estava orando. Ele falou assim, vamos esperar ela acabar a oração, e aí depois eu chamo ela. E a irmã orando. Meu Jesus. Orando. E não parava. Não vai me dizer que foi 4 horas da manhã também, não. Não era 4 horas da manhã. Mas acho que era 10 horas, mas a irmã orando. E eu falei, pastor, eu acho que ali vai longe. Ela não vai parar, não. E realmente ele chamou, atrapalhou a oração, porque ela ia longe a oração, e eu fiquei admirado. Muitos lugares da Argentina que eu ministrei, era um povo com fome, com sede.
Aqui no Brasil também deve ter lugares com fome, com sede, que quando tem fome, sede, essa expectativa, essa fé, é algo poderoso que acontece. Mas eu tinha que falar algo que marcou a minha vida, porque os primeiros milagres foram na Argentina, depois começou a acontecer aqui no Brasil, mas os primeiros foi em outro país. Olha como Deus faz. Em outro país foi quando explodiu os milagres no meu ministério, as curas. Que coisa linda. Que coisa linda mesmo. Aí é uma bênção, isso. É uma bênção. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem isso preço. Que eu falo, isso eu costumo dizer que isso depende de recursos, porque os recursos estão no reino, e no reino tem tudo que nós precisamos. Deus só quer de nós disposição em fazer. Então, estou contando um testemunho de vivência, de vida, não só ministerial, mas missional, e atingindo povos, assim como o Palavra Cast também, com certeza, está atingindo pessoas aí através da rede aí, e vai atingir pessoas, e pessoas serão impactadas, porque esse é o propósito, que a palavra seja compartilhada, que Jesus seja compartilhado, porque às vezes a gente manda um like aí, né? Manda um like aí, manda pro seu canal, mas e para Jesus, e para o reino, o que você está compartilhando, o que você está fazendo? Então você quer o like só para você e para Jesus. Então que além do like que você vai clicar lá no sininho lá e se inscrever, mas o objetivo aqui é que você possa entender essa palavra, assim como o pastor Ariston, um exemplo de um pastor missionário, e Deus também nos dá o privilégio, me sinto honrado, porque eu também trabalho na área de missões, de entrevistar mais um missionário, então a gente tem algumas coisas em comum, para a glória de Deus, mas que você também seja impactado e fazer alguma coisa depois do reino, que eu tenho certeza, se você se dispor, você não vai ser abandonado no campo de batalha, não. Não vou dizer que seja fácil. Como diz o mais jovem, a vida não é um morango. Vai ter as dificuldades, sim. Mas você vai rompendo em fé, como diz alguns hinos aí, né? Rompendo em fé. Rompendo em fé. É isso. Glória a Deus. Acontece se você deve aceitar os desafios de Deus. Deus quer te levar para outros níveis e às vezes vem desafios. Como eu falei, né? Você pode já começar a ser usado aí, né, onde você mora. Tem quantas pessoas... Jerusalém, no caso. Jerusalém. Quantas pessoas, às vezes... Mas Samaria, ninguém quer ir para Samaria, que é inimigo, né? Não, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Não se comunicavam. E aí? Ou ir para lugares difíceis. Na verdade, eu penso assim, quando você se dispõe, Deus sabe onde você vai ser mais útil, né? Eu creio que Deus vai levar todo mundo para o Nordeste? Não. Deus vai levar todo mundo para a África? Não. Para a Europa, mesmo sendo rico, mas é um lugar necessitado do Evangelho, porque eles estão frios, né? Na Europa. Hoje em dia ninguém quer ir para Israel, porque o negócio está na guerra. Então, o Deus sabe onde você vai ser mais útil. E você estando no lugar onde Deus te enviar. É igual Daniel Begg e Gunavin. Estava lá no avivamento da Rua Azusa. Sim. Algo poderoso acontecendo lá na Rua Azusa. Estados Unidos. O Brasil é mais atrasado do que os Estados Unidos, até hoje. Mas imagine há 100 anos atrás. Então era mais atrasado ainda. Então eles escutam uma palavra profética que tinha que ir para Belém. E eles sabendo que era Belém, né? Nem sabiam onde era Belém. Aí conta duas Belém, que é uma lá em Israel e outra Belém no Pará, no Brasil. E ele fala, é lá, no Brasil. E vieram para o Brasil, e hoje é a maior igreja do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Mas eles saíram da sua terra e vieram para cá. Então é interessante isso. Deus sabia o lugar útil, Deus já mostrou, é Belém. Vai para Belém, vai nascer uma grande igreja lá. Rapaz, é forte, hein? Então, você ficar atento. Isaías ouviu a voz. A quem enviarei, a quem há de ir por nós. Então, entenda só. O Deus pode falar ao chamado, você para a obra, e depois Deus pode chamar, mostrar a região, a cidade, o local, o que você precisa fazer. Que ainda Deus está chamando pessoas ainda hoje? Deus está chamando, e eu creio que através desse programa, pessoas vão ser despertadas.
através desse programa Palavra Cast, você vai ser impulsionado pela palavra, como o pastor Ariston, e fazer a diferença no reino. Entenda só, eu creio que quando você chegar no céu, daqui a pouco nós chegamos lá. Um pouquinho de tempo que é de vir, virá e não tardará. vai ter aqueles que vão ser gratos, porque eles estão lá, porque você foi usado por Deus para falar de Jesus. E o céu é logo ali, né? É logo ali. Ninguém sabe o dia. A Bíblia falou que ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É verdade. Aí a pessoa fala, quero abraçar Jesus. Abraçar Jesus só morrendo, meu filho. Então, quiser abraçar Jesus, quiser adiantar a senha, mas uma coisa é certa, nós temos que ser crente em Jesus para morar no céu. Hein, pastor Ivan, só fazendo propaganda, eu tenho um canal com esse objetivo de despertar pessoas. Não, estou esquecendo de falar do seu canal. Eu vou falar desse canal. Eu tenho pode falar aí. O meu canal no meu nome, Pastor Ariston Júnior. Nós temos um podcast também chamado Podercast. E nós estamos já chegando no número 100, praticamente 100 programas. Rapaz. Aqui nós estamos participando, é o número 2, né? Número 2. Número 2. Nós já estamos em 100 programas. Palavra Cast. Palavra Cast. Nós estamos já 3 anos fazendo esse podcast, então você pode ir lá assistir também. E também você pode ajudar esse aqui, né, do pastor Ivan, esse projeto que está nascendo, compartilhando nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, né, grupo da família, para muitas pessoas conhecer esse programa Palavra Cast. Obrigado, pastor Ariston. Com muita alegria estar te recebendo aqui, diretamente do Podercast para o Palavra Cast, que o meu desejo de todo o coração que você seja... Dá para fazer a oração? Não, você que eu vou perder a oportunidade de você orar aqui, rapaz. Rapaz, um momento único desse, mas o meu desejo do meu fundo do coração, que todos que estão ao alcance da nossa voz sejam impulsionados pelo Espírito Santo e façam parte desse grupo de missão, que o objetivo maior é propagar o reino de Deus. É verdade. Eu seja louvado e agradecido, mas pastor Ariston vai orar, abençoando nós com oração nesse momento. Eu quero orar. Tem muitas pessoas que precisam de renovo, estão já fracos, estão desanimados. Alguns talvez até podem estar aí assistindo, sentir de falar agora. Talvez até fez a obra um tempo, mas foi ferido, machucado por problemas que acontecem na igreja. Isso acontece, eu já tive bastante problema nas igrejas. O problema é o ser humano, o homem é frágil. Eu quero orar para Deus trazer esse renovo para você e você voltar ao seu chamado, aquilo que você foi chamado por Deus, você está fazendo. E também pessoas que Deus escolheu, talvez para ser um missionário, talvez sair da sua terra, da sua região, nós não sabemos quem. Deus colocar essa chama no seu coração também. Eu quero orar por isso. Deus trazer um renovo, um batismo, uma graça, uma unção sobre você. E também Deus despertar você mais e mais para a obra do Senhor. Então quero orar por você. Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos. Nós te adoramos, Pai. Que haja uma Nós te agradecemos, meu Pai, por esse programa, pela Palavra Cast. Que o Senhor abençoe esse programa. Abençoe o pastor Ivan. Papai querido, que esse programa alcance milhares de pessoas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço para aquele que está assistindo, ele possa receber um renovo. Aquele que está fraco seja fortalecido, aquele que está desanimado possa receber ânimo. Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa estar batizando com fogo, o Senhor possa estar liberando uma nova unção, o Senhor possa estar liberando vinho novo. Papai querido, aquele que parou de fazer a obra porque desanimou, porque está ferido, machucado, o Senhor levante essa pessoa de novo, levante essa pessoa para cumprir o seu chamado e a sua missão na terra. Papai querido, aquele que tem um propósito divino, separado pelo Senhor
Senhor para fazer a tua obra em outros países, em outras cidades, em outros estados, que o Senhor possa estar trazendo esse Sim, despertamento espiritual. Papai querido, que o Senhor possa estar liberando dons espirituais, que o Senhor possa estar abrindo os olhos espirituais, que o Senhor possa estar abrindo os ouvidos espirituais, que pessoa que está assistindo esse programa possa ouvir a voz de Deus dizendo: a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Que você escuta a voz do teu Deus, que você escuta a voz do Pai eterno. Ele tem um chamado, ele tem um propósito na sua vida. Sim. E tudo que estava amarrando o seu destino, tudo que estava amarrando sua história, o seu ministério, que caia por terra agora. Todo tipo de batalha espiritual, todo tipo de ataque do diabo, todo ataque espiritual na sua mente, nas suas emoções, caia por terra agora. Nós repreendemos também toda doença, toda enfermidade, que você receba a cura para o seu corpo, que você seja curado nos seus ossos. Nós ordenamos coluna se endireita agora, que você receba cura para sua coluna agora, caroços, hérnias, que saia deste corpo agora, que vai saindo toda surdez, vai saindo agora toda infecção, toda bactéria, sim, toda enfermidade saia agora, e você receba uma unção de cura, que você receba uma unção poderosa do Espírito Santo agora. Sim, Jesus. Uma unção poderosa invadindo o seu ser, invadindo o seu interior, te transformando, te mudando. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Pai, sentir uma presença poderosa aqui. O Deus que cura, liberta, transforma e leva para o céu. Ele está aqui. Eu tenho certeza, eu acredito nesse negócio, viu, pastor Alistair, que Deus visitou vidas com cura aqui. Aleluia. Jesus, quando passava também nos lugares, ele... Tem alguém, Deus me dá uma palavra, para você entender que Deus é onipresente. Nós estamos gravando o programa não é ao vivo, mas Deus sabe quem vai assistir. Sim. Deus conhece você. Eu vejo alguém com um problema aqui. É aqui, como se fosse partido aqui. Eu acho que não sei se é tendão, mas é como se fosse partido. Deus me dá essa palavra que está te curando agora. Você não conseguia pegar peso, algo pesado com essa mão. Deus está te curando agora. Também eu vejo uma palavra de conhecimento, pela palavra de revelação. Eu vejo uma mulher com caroço no seio esquerdo, parte de baixo. Você vai saber que porque o seio, você sente na parte de baixo do seu seio, esse caroço está saindo agora. Em nome de Jesus, receba a cura aí agora. Em nome de Jesus, receba aí a cura agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus está aqui. Aleluia. Aqui tem de tudo um pouco. Tem cura, tem milagre, tem palavra, tem unção, tem poder, cast, tem tudo aqui. Palavra cast, poder palavra cast. Tem... Você gostou agora, né? Eu quase falei uma hora Podercast aqui. Eu estou acostumado com Podercast. Mas nós estamos no Palavra Cast. Até bonito. Mas nós estamos no mesmo propósito aí. Aqui. Nos ajude, compartilhe conosco. Nos ajude aí para a gente divulgar esse grande negócio aí. Em prol do reino de Deus. Amém. Obrigado, pastor Ivan. Foi uma bênção esse tempo aqui precioso. Falar de missões. Eu lembro... que as igrejas, não sei se é que eu talvez não estou tendo muito contato com as igrejas faziam muitos congressos de missões, né? Muitas conferências de missões, não sei se diminuiu, a impressão minha é que parece que diminuiu, mas talvez eu que estou errado, eu não estou vendo as igrejas que estão fazendo. Mas ainda tem uns 7 mil por aí. Não, mas eu ia nesses congressos de missões. Eu fui muito também. E quando o pastor pregava lá, eu chorava, aquilo lá me mexia com o meu coração.
Quer dizer, eu via falando sobre missões. Nossa, eu já vi uns relatos aí que não vai dar tempo, vai ficar para outro dia. E coisas assim de missionário que, meu Deus do céu. E um pouquinho a gente vive no campo, mas na época eu via de relatos, né? Mas eu já vivi na pele mesmo de situações de que, rapaz, tem que ter certeza mesmo. Mas o lugar mais seguro ainda na Terra é no centro da vontade de Deus. E nós vamos ficando por aqui, né? Mais um PalavraCast. Obrigado pela audiência. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia.